Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 6. Todo pastor tem um sermão sobre tempestade. E o meu também vai ser sobre tempestade hoje. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45 a 52. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu. Não temas, ou não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Jesus, ele vem ao nosso encontro em meio às nossas dificuldades. Amém? Você crê nisso? As dificuldades, elas são ilustradas na Bíblia pelas tempestades, pelos terremotos. E é muito interessante porque tempestades vêm sobre a nossa vida. Elas vêm sem mandar aviso. Elas são imprevisíveis. Às vezes, tudo está indo bem. De repente, vem o problema, vem a dificuldade. As tempestades, no contexto da época, elas eram incontroláveis. Ninguém poderia controlar aquela situação. E eu e você já nos vimos em dificuldades que são dificuldades incontroláveis. A gente não sabe como resolver. A gente luta para resolver, mas não resolve. E parece que quanto mais a gente luta, mais piora. Mas as tempestades também, elas acontecem na nossa vida em meio à nossa obediência. Porque às vezes a gente acha que problema sempre é sinônimo de desobediência. Que provação é o contrário de obediência. Mas não é. Se você observar, o versículo 45 diz logo a seguir: compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado. Essa expressão compeliu Jesus, os seus discípulos, significa que eles foram quase empurrados, obrigados a fazer aquele percurso de barco. Não estava na agenda dos discípulos enfrentar aquela tempestade. Estava na agenda de Jesus, mas não estava na agenda dos discípulos.
E às vezes, coisas desagradáveis, indesejáveis, acontecem na minha vida e na sua vida, não porque nós estamos desobedecendo a Deus, mas é porque nós estamos obedecendo a Deus. Nós estamos fazendo a coisa correta. Você já viveu isso ou não? Você está vivendo pela fé, obedecendo a palavra, e vem um problema. E tem problema que vem ao atacado. Quando quebra o carro, quebra a máquina de lavar, quebra tudo, vai quebrando assim, né? E é importante a gente aprender à luz desse texto que as tempestades, elas são muitas vezes necessárias para a nossa vida. Jesus empurra aqueles discípulos, porque Jesus queria tratar da incredulidade que existia no coração daqueles discípulos. Se você observar bem, no versículo 52, quando termina o relato, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava o quê? Endurecido. Então Deus, Ele usa tempestades na nossa vida para amolecer o nosso coração, para purificar a nossa fé, para nos tratar. Mas o mais importante que eu vejo nesse texto, versículo 48. Vamos ler juntos? Versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Esse versículo é precioso, porque traz a mensagem fundamental dessa narrativa. É que Jesus, Ele vê, Ele conhece as nossas dificuldades. E Ele vem ao nosso encontro, no meio da dificuldade. Você crê nisso ou não? Você já passou por experiências assim? De viver momentos difíceis e, às vezes, achando que Deus não estava se importando? Porque Jesus foi para o monte orar. Diz que Jesus ficou sozinho e os discípulos lá, no meio da dificuldade. E às vezes, eu não sei se passa esse sentimento na sua mente, no seu coração, é que muitas vezes a tendência nossa, no meio da dificuldade, é achar que Deus não está vendo, que Deus se esqueceu da gente, que Deus, Ele é insensível àquilo que você está passando, que você está enfrentando, que Deus não está se importando com você. Mas eu queria, à luz desse tema, Jesus vem ao nosso encontro quando enfrentamos dificuldades, tempestades. 5 lições aqui. Primeira delas, Jesus vem na hora certa. Diz o texto que eles embarcaram cedo. Ao cair da tarde, ao escurecer, Jesus já estava orando. Mas o verso 48 diz que por volta da 4ª vigília da noite, ou seja, de 3 às 6 da manhã, era a 4ª vigília. Isso significa que eles estavam vivendo o último momento, eles estavam usando as últimas forças, porque o vento lhes era o quê? Contrário. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque
Ele vem na hora dele. Ele vem na hora que nós mais precisamos. Quando você acha que não há mais força em você, aí ele vem. Ele vem. Diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. E Lázaro adoeceu. E Jesus recebeu a notícia e disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E Jesus só foi chegar no terceiro ou quarto dia depois. E a primeira expressão de Maria foi: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou atrasado. Ele já está enterrado há 3 dias e o corpo já está em decomposição. Jesus simplesmente disse: Maria, se creres, verás o quê? A glória de Deus. Foi lá no túmulo, mandou remover a pedra, deu a ordem e Lázaro ressuscitou. Deus tem o tempo certo. Ele vem na hora do kairós dele, no tempo dele. E ele conhece o momento que nós estamos precisando. Talvez Jesus, ao estar sozinho ali no monte orando, estava intercedendo pelos discípulos. Jesus não estava insensível ao problema. Jesus queria, inclusive, dar um descanso para os discípulos. E eu queria que você entendesse uma coisa: quando você pensa que você está sozinho, Jesus está intercedendo por você, para que a sua fé não desfaleça. Ele está com você. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus vem na hora certa. Era o período da exaustão, quando todas as forças acabaram. Ele entra na nossa crise quando tudo parece que está perdido. Segunda lição: Jesus vem do seu jeito e não do nosso. Eu gosto disso aqui porque Jesus podia ter vindo no outro barco. Assim? Um jet ski emprestado lá. Mas ele vem andando por sobre as águas. A gente pode até criticar os discípulos aqui, mas era uma assombração mesmo. E às vezes a gente confunde o agir de Deus com fantasmas, né? Eu acho fantástico isso, porque ao ir andando por sobre as águas, Jesus estava mandando uma mensagem para eles: é que eu tenho o controle de todas as coisas. Eu sou o Senhor da natureza. Eu sou o Senhor que cura, que multiplica pães, que ressuscita mortos. É muito interessante, irmãos, porque Jesus tem a tempestade sobre os seus pés. E Ele usa o caminho da tempestade para chegar até nós. Ele chega nas nossas crises. Ele revela o seu poder e manifesta a sua presença quanto mais nós precisamos. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 43. Vamos ler juntos, bem forte, no versos 1 e 2. Isaías 43, 1 e 2. Vamos lá? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó,
e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Ele está conosco. Não importa a crise que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, Jesus vem ao nosso encontro e vem do jeito dele. Aliás, o salmista diz que Deus, ele caminha como se estivesse dentro d'água, para não deixar rastro. Os caminhos de Deus, eles não são previsíveis como os nossos. Ele age aqui na vida de cada um de diferente maneira. Ele se manifesta na minha e na sua vida do jeito dele. Ele diz: os meus caminhos não são os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele tem uma forma especial de agir na vida de cada um. Jesus vem na hora certa. Jesus vem do seu jeito e não do nosso. Terceira lição que esse texto nos ensina é que Jesus vem para acalmar as nossas tempestades internas e externas. Se você observar no texto, no versículo 49, eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. Todos gritaram, pois todos ficaram o quê? Aterrados à vista dele. O problema agora não é a tempestade, mas é o fantasma. E é tão interessante isso, porque Jesus, antes de acalmar a tempestade, ele acalma o coração dos discípulos. E aqui tem uma lição muito importante para a minha vida e para a sua vida. É que antes de tirar o problema, ele derrama paz no seu coração. Ele derrama graça. Ele diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso que alguns crentes passam por problemas e por lutas e não tem uma explicação natural porque que ele aguentou, suportou tudo aquilo. Lembra de Jó? Às vezes Deus não tira o problema. Às vezes Deus não tira a dificuldade. Ele derrama graça. E Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Veja o texto. Que Jesus, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, tende bom ânimo. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela brota da boca de Jesus para aquelas pessoas que estão passando dificuldades. Ele disse isso para muitas pessoas antes de curar milagres. Ele diz isso para mim e para você lá no Evangelho de João, capítulo 16, quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Não é ânimo ruim, não, é bom ânimo. E o que transmite o bom ânimo são as palavras dele. No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Eu tenho-vos dito isso para que tenhais paz.
naquilo que ele estava dizendo. Ele transmite paz falando para nós, dizendo: tem bom ânimo. A palavra de Deus é poderosa, ela restaura a alma, ela traz alegria. E é tão bonito isso aqui, porque ele diz: sou eu. Sou eu mesmo, não é fantasma não. Às vezes, isso não acontece com você, acontece comigo. Eu oro, Deus responde, eu disse: mas será que foi Deus mesmo? Lembra de Zacarias, pai de João Batista? Passou 35 anos orando. Quando o anjo disse para ele: olha, Isabel vai ficar grávida, eles não acreditam. Aí ele ficou mudo até o menino nascer. Lembra da igreja em Atos 12 orando para que Pedro fosse solto? E o anjo vai lá e solta Pedro. Pedro vem para casa. A menina fica assombrada na porta e diz: é o fantasma de Pedro. Pedro teve que empurrar a porta para entrar, para dizer: sou eu mesmo. Irmãos, olha para a sua vida, para a minha vida, para a vida de vocês, e veja o que Deus tem feito. Foi Ele que fez. Foi Ele que fez. E é muito bom a gente saber que Ele está conosco, que Ele fala conosco. E que Ele lança fora todos os nossos medos. Não tem mais. Sou eu. Ele destrói primeiro o nosso medo e o nosso desânimo. Mas no verso 51, ele entra na nossa vida, no nosso barco, e a tempestade acaba. Veja no verso 51, e subiu para o barco para estar com eles. E o vento o quê? Cessou. Quando ele chega, a tempestade cessa, internamente e externamente. E não há experiência mais prazerosa, mais edificante para nós como filhos de Deus, de experimentarmos a presença de Jesus no meio das tempestades, das dificuldades. Eu acho que a presença dele é uma garantia. Se não cessou ainda, mas vai cessar. Vai passar. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não tem prazer em fazer a gente sofrer. Não existe isso. Deus não é masoquista. Quarta lição. Jesus vem na tempestade para revelar e destruir a nossa incredulidade. Apesar do milagre da multiplicação dos pães, os discípulos continuavam incrédulos. Incrédulos. Eu tenho medo disso, irmãos. Porque Deus, muitas vezes, para destruir a nossa incredulidade, Ele manda a tempestade. Esse capítulo 6 de Marcos poderia ser chamado de o capítulo da incredulidade. Veja lá, capítulo 6, versos 5 e 6. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Veja o que Marcos registra em Marcos 6, 5 e 6. O que diz? Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes e... O que diz? Admirou-se da incredulidade deles.
A incredulidade impediu que Jesus fizesse o quê? Milagres. Se você observar, nós temos a incredulidade do povo de Nazaré, a incredulidade de Herodes, a incredulidade dos discípulos, apesar de Jesus ter feito o milagre da multiplicação dos pães. E essa tempestade veio, segundo o versículo 52, porque os discípulos não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Endurecido. Que Deus nos poupe. Que Deus nos poupe. Mas eu quero encerrar chamando a sua preciosa atenção porque Jesus vem, cessa a tempestade do coração dos discípulos, entra no barco com os discípulos, cessa a tempestade física, e diz o texto, no versículo 53, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. O que eu aprendo com isso aqui? É que Jesus vem para nos levar com segurança ao nosso destino. Veja no versículo 53, que eles chegaram em paz do outro lado. O projeto de Deus não é matar a gente no meio da tempestade. O plano de Deus não é que a gente fique rodando no deserto. O projeto de Deus é que nós cheguemos à terra prometida. Tudo que acontece na nossa vida jamais poderá frustrar esse projeto de Deus. Ele está nos levando para o céu. Ele está nos levando para casa. E nada, nem ninguém poderá frustrar esse projeto de Deus na nossa vida. A tempestade atrapalha o percurso, mas jamais impedirá que cheguemos ao destino que Deus traçou para nós. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E quando os dias da minha vida acabarem, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Entenda que cada minuto que passa na nossa vida, nós estamos voltando para casa. Nós estamos indo para o nosso destino eterno. E nada, nem ninguém vai nos impedir. Porque Ele está nos conduzindo. Ele está nos carregando nos seus braços, como diz o profeta Isaías. Nós estamos nos braços do Senhor. Amém? E nenhuma tempestade vai matar você. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? E vamos voltar para casa. Só com essa mensagem. Jesus vem ao nosso encontro quando nós estamos em dificuldade. Amém? Então enfrente a dificuldade que você tem que enfrentar. Lembre-se que lá no fogo havia o quarto, né? O quarto que estava lá dentro da fornalha com você.